Nunca vou esquecer o olhar de nojo que ela me deu quando entrei pela porta de serviço naquela manhã de dezembro. Era véspera de Natal, a mansão estava sendo preparada para uma festa grandiosa e eu cheguei pontualmente às 7 da manhã, como sempre fiz durante os 3 anos que trabalhei ali. Mas daquela vez, algo era diferente. A Isabela, filha única do Sr. Ricardo Tavares, estava na cozinha tomando um suco verde orgânico que provavelmente custava mais do que meu salário semanal. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele jeito que só gente muito rica consegue ter, como se eu fosse uma mancha na parede de mármore importado da Itália. "Sério que você veio hoje?" ela disse, sem nem tirar os olhos do celular. Eu ainda estava tirando meu casaco velho, sentindo o calor da calefação que mantinha aquela casa a 22 graus, enquanto lá fora congelava. "Bom dia, dona Isabela", respondi, como sempre fazia, mantendo o respeito, mesmo quando não recebia nenhum de volta. "O senhor Ricardo pediu para eu vir arrumar antes da festa de hoje à noite." Ela soltou uma risada curta, daquelas que cortam. "Meu pai pediu. Claro, ele não percebe que você estraga o clima da casa." Senti meu estômago apertar, mas continuei quieta, pendurando meu casaco no ganchinho que ficava escondido atrás da porta da despensa, onde nenhum convidado jamais veria. "Tipo assim", ela continuou, agora se virando para a cozinheira, a dona Marta, que estava ali preparando os canapés para a festa. "A gente tá tentando criar uma atmosfera elegante natalina, sabe? E aí tem uma faxineira andando pelos corredores com balde e pano. É constrangedor." A dona Marta me lançou um olhar de solidariedade, mas não disse nada. Ela também precisava do emprego, também tinha contas para pagar. Eu sabia disso. Engoli seco e peguei meus materiais de limpeza no armário. "Vou começar pelos quartos do segundo andar. Assim não atrapalho os preparativos", murmurei, tentando me tornar invisível, como sempre fazia. Mas Isabela não tinha terminado. "Sabe o que é pior?" ela falou alto. Queria que eu ouvisse cada palavra mesmo enquanto eu me afastava. "É que meu pai trata essas pessoas como se fossem da família. É patético. Ela é empregada, mãe. IMPREGADA. Não entendo por que ele não contrata uma empresa de limpeza profissional, dessas que vêm, fazem o trabalho e vão embora sem a gente nem ver." Subi as escadas com as pernas tremendo, não de cansaço, mas de humilhação. 3 anos. 3 anos eu tinha trabalhado naquela casa, limpado cada canto, cada quarto, cuidado daquele lugar como se fosse meu. E para ela, eu era só alguém que estragava o clima. Entrei no primeiro quarto, o quarto de hóspedes que sempre ficava impecável porque quase ninguém usava, e encostei na parede por um segundo, respirando fundo. Não podia chorar. Não ali. Não naquele momento. Comecei a limpar mecanicamente, passando o pano nas superfícies que já estavam limpas, ajeitando travesseiros que já estavam no lugar. Minha cabeça estava longe, pensando na minha filha, a Júlia, que tinha 9 anos e estava em casa esperando que eu chegasse à noite com o dinheiro extra que o Sr. Ricardo sempre me dava no Natal. Era com esse dinheiro que eu ia comprar o presente dela, uma boneca que ela vinha pedindo fazia meses. Eu não podia perder aquele emprego. Não podia. Mas a verdade é que eu já deveria ter saído fazia tempo. As humilhações tinham começado sutis, quase imperceptíveis. Um comentário aqui, um olhar ali. Depois que a esposa do Sr. Ricardo faleceu, 2 anos atrás, e a Isabela voltou de Paris, onde tinha estudado não sei o que de moda ou arte, tudo mudou. Ela tratava todos os funcionários como se fôssemos objetos decorativos que ela tolerava por obrigação. Mas comigo era pior. Ela parecia ter uma antipatia especial, como se minha simples presença a ofendesse. Terminei os quartos do segundo andar em silêncio, evitando os corredores onde os decoradores estavam montando arranjos florais caríssimos. A casa inteira cheirava a pinheiro e canela. Uma simulação perfeita de aconchego natalino que contrastava com o frio que eu sentia por dentro. Desci para começar a limpar o escritório do Sr. Ricardo, um lugar que eu sempre limpava com cuidado especial porque ele gostava que seus documentos ficassem exatamente onde ele deixava. Ele estava lá, sentado na poltrona de couro, olhando pela janela para o jardim coberto de neve. O Sr. Ricardo tinha 72 anos, mas parecia mais velho desde que a esposa morreu. Ele era diferente da filha. Sempre me tratou com respeito, sempre perguntava da Júlia, sempre se lembrava do meu aniversário. "Bom dia, seu Ricardo", cumprimentei baixinho, não querendo assustá-lo. Ele se virou e sorriu, aquele sorriso cansado de quem carrega muita coisa. "Marina, minha querida, bom dia. Desculpe fazer você vir trabalhar na véspera de Natal." Balancei a cabeça. "Não precisa se desculpar, seu Ricardo. O senhor sempre foi muito bom comigo." Ele suspirou fundo.
Hoje vai ter muita gente aqui. Gente chata na maioria. Sócios, investidores, a família inteira da minha falecida esposa. É uma obrigação social que eu preferiria evitar. Ele parecia triste, e eu senti vontade de dizer algo reconfortante, mas não era meu lugar. A casa vai ficar linda. Foi tudo o que consegui dizer. Ele assentiu e voltou a olhar para a janela. Comecei a limpar em silêncio, passando o aspirador de pó com cuidado, tirando o pó dos livros nas estantes, ajeitando as almofadas do sofá. Estava quase terminando quando a Isabela entrou sem bater, como sempre fazia. Pai, preciso falar com você. Ela me ignorou completamente, como se eu fosse um móvel. Pode falar, filha? O senhor Ricardo respondeu, sem muita animação. É sobre a festa de hoje. Eu estava pensando que talvez fosse melhor se os funcionários ficassem mais discretos, sabe? Na cozinha, na área de serviço, longe dos convidados. Ela falou olhando para mim, mas se dirigindo a ele. Senti meu rosto esquentar. Isabela, a Marina trabalha aqui há anos. Ela sabe como se comportar. Ele respondeu, e eu senti um alívio momentâneo. Não é sobre comportamento, pai. É sobre estética, sobre a imagem que queremos passar. Ela cruzou os braços, impaciente. O senhor Ricardo não respondeu, apenas suspirou, e aquele suspiro me disse tudo. Ele estava cansado, cansado demais para brigar, cansado demais para me defender. Terminei de limpar rapidamente e saí do escritório, sentindo o olhar da Isabela queimando minhas costas. O dia passou numa névoa de tarefas repetitivas e humilhações silenciosas. Cada vez que eu passava por algum cômodo onde a Isabela estava, ela fazia questão de comentar algo. Cuidado para não derrubar nada, quando eu passava perto de uma mesa cheia de taças de cristal. Você podia ter usado um uniforme melhor hoje, quando me viu no corredor. Meu Deus, esse cheiro de produto de limpeza é insuportável, quando eu estava limpando o banheiro social. Por volta das 3 da tarde, quando eu estava terminando a sala de estar, ouvi vozes altas vindo do escritório. Era a Isabela e o senhor Ricardo. Eu não aguento mais, pai. Você trata esses empregados como se fossem da família, principalmente ela. A voz dela estava alterada, quase gritando. Parei o que estava fazendo, meu coração disparando. Isabela, a Marina é uma excelente profissional. Sua mãe gostava muito dela. A voz do senhor Ricardo estava firme, mas cansada. Minha mãe gostava de todo mundo, pai. Ela era boa demais, e olha onde isso te levou. As pessoas se aproveitam da sua bondade. Eu sabia que deveria me afastar, que não deveria ouvir, mas meus pés não se moviam. Do que você está falando, Isabela? Houve uma pausa longa. Estou falando que você precisa parar de ser tão sentimental com funcionários. Eles trabalham para você. Não são seus amigos. Não são sua família. Eles estão aqui pelo dinheiro, só isso. Chega, Isabela. A voz dele cortou, finalmente com alguma autoridade. Eu não vou discutir isso agora. Temos uma festa em algumas horas e você precisa se preparar. Ouvi passos vindo em direção à porta e me afastei rapidamente, fingindo que estava ocupada, arrumando os enfeites da lareira. Isabela saiu do escritório com o rosto vermelho de raiva. Me viu ali e parou. Você estava ouvindo? Seu tom era acusatório, venenoso. Não, dona Isabela, eu estava apenas... Ela não me deixou terminar. Sabe de uma coisa? Eu tô cansada disso. Cansada de você por aqui, cansada de ter que ver sua cara todos os dias, cansada de você ser tratada como alguém especial quando você é só a faxineira. Meu corpo inteiro tremeu. Eu só estou fazendo meu trabalho, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Seu trabalho. Ela riu, aquela risada cruel de novo. Seu trabalho é ser invisível, é não incomodar, é não agir como se pertencesse aqui. Você não pertence, nunca pertenceu. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. 3 anos de humilhações, de engolir desaforos, de me fazer pequena para caber no mundo dela, tudo veio à tona de uma vez. Eu sempre respeitei a senhora e toda essa família, falei, minha voz tremendo, mas firme. Eu trabalho duro, chego cedo, nunca faltei um dia. Eu mereço respeito. O rosto dela se contorceu numa expressão de puro desdém. Você merece o que eu decido que você merece. E sabe o que eu decidi? Você está demitida. Pegue suas coisas e saia da minha casa. O mundo parou. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A senhora não pode fazer isso. O senhor Ricardo... Ela me cortou de novo. Meu pai tá velho, tá cansado, e eu tô assumindo as decisões dessa casa. E minha primeira decisão é te mandar embora. Isabela, a voz do senhor Ricardo veio do escritório. Ele tinha ouvido tudo. Ele apareceu na porta, apoiado na bengala. Você não pode demitir a Marina. Ela trabalha para mim.
Isabela se virou para ele, e pela primeira vez eu vi algo perigoso nos olhos dela. Pai, você precisa me ouvir. Ou ela vai, ou eu vou. Escolhe. O silêncio que se seguiu foi insuportável. O Sr. Ricardo me olhou e vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Culpa, remorso, mas também resignação. Ele estava escolhendo a filha. Claro que estava. Ela era o sangue dele. Eu era só a faxineira. Marina, ele começou, e eu soube o que vinha a seguir. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Não esperei ele terminar. Não podia ouvir. Fui até a despensa, peguei meu casaco velho, minha bolsa surrada, meus olhos ardiam, mas eu não ia dar a ela a satisfação de me ver chorar. Quando passei pela sala, a Isabela estava lá, os braços cruzados, um sorriso de vitória no rosto. Feliz Natal, ela disse, e aquelas duas palavras carregavam tanto veneno que eu senti fisicamente. Saí pela porta de serviço, a mesma por onde tinha entrado tantas vezes, e o frio de dezembro me atingiu como um soco. Caminhei até o ponto de ônibus com as pernas bambas, sem realmente processar o que tinha acontecido. Demitida, na véspera de Natal, sem aviso prévio, sem nada. Como eu ia explicar para a Júlia? Como ia pagar o aluguel do mês que vem? Como ia comprar comida? O ônibus demorou uma eternidade para chegar, e quando finalmente entrei, desabei no banco de plástico duro e as lágrimas finalmente vieram. Chorei todo o caminho até em casa, sem me importar com quem olhava, sem me importar com nada. Quando cheguei no meu apartamento pequeno, no 5º andar de um prédio sem elevador, a Júlia estava na sala assistindo o desenho. Mãe, você voltou cedo! Ela veio correndo me abraçar, e eu segurei ela com força, tentando não desmoronar na frente dela. Mudança de planos, meu amor, consegui dizer, minha voz embargada. A festa foi cancelada. Não era mentira, não exatamente. Para mim, tudo tinha sido cancelado. Meu emprego, minha dignidade, meu Natal. Júlia me olhou com aqueles olhos grandes e castanhos, tão inocentes. Tá tudo bem, mãe? Eu forcei um sorriso. Tá tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem. Mas eu não sabia se acreditava nisso. Naquela noite, depois de colocar a Júlia para dormir com a promessa de que o Papai Noel ia trazer o presente dela de qualquer jeito, mesmo que eu não tivesse ideia de como ia conseguir dinheiro para isso, sentei no sofá velho da sala e deixei o desespero me consumir. Liguei para minha irmã, a Carla, e contei tudo entre soluços. Aquela vadia. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Marina, você precisa processar eles. Isso é demissão sem justa causa, na véspera de Natal. É desumano. Com que dinheiro eu vou processar, Carla? Com que dinheiro eu vou fazer qualquer coisa? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu mal tenho dinheiro para passar essa semana. Carla suspirou do outro lado da linha. Olha, eu posso te emprestar um pouco, mas você sabe que eu também tô apertada. Eu sabia. Todo mundo que eu conhecia estava apertado. Não precisa. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a árvore de Natal de plástico que eu tinha montado na semana anterior. Era pequenininha, meio torta, enfeitada com bolas baratas que eu tinha comprado na promoção. Mas a Júlia tinha adorado. Ela tinha enfeitado cada galho com tanto cuidado, tanta alegria. E agora, eu não tinha nem dinheiro para comprar o presente que ela tanto queria. Meu celular tocou, me tirando dos pensamentos. Era um número desconhecido. Por um segundo pensei em não atender, mas alguma coisa me fez aceitar a ligação. Alô? Minha voz estava rouca de tanto chorar. Marina? Marina Santos? Era uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Quem é? Houve uma pausa. Meu nome é Dr. Alberto Mendes. Sou advogado do Sr. Ricardo Tavares. Meu coração disparou. Será que ele estava ligando para oficializar minha demissão? Para me ameaçar com algum processo se eu falasse mal da família? O que o senhor quer? Consegui perguntar, tentando não soar tão assustada quanto estava. Preciso falar com a senhora urgentemente. Sobre o Sr. Ricardo. Ele faleceu há 2 horas. O mundo parou de novo, mas dessa vez de um jeito completamente diferente. O quê? Minha voz saiu num sussurro. Como? O Dr. Alberto pigarreou. Ataque cardíaco. Durante a festa. Foi muito rápido. Os médicos disseram que ele não sofreu. Eu não conseguia processar. O Sr. Ricardo, morto. Aquele homem gentil, que sempre me tratou com respeito, que me deu emprego quando eu mais precisava, tinha morrido. E eu tinha sido demitida no último dia da vida dele. Eu sinto muito. Foi tudo o que consegui dizer. Mas por que o senhor está me ligando? Houve outra pausa, mais longa dessa vez. Porque o senhor Ricardo deixou instruções muito específicas. Ele atualizou o testamento há 3 semanas, e a senhora está nele. Meu cérebro simplesmente não conseguiu compreender essa informação.
No testamento? Isso não faz sentido. Faz mais sentido do que a senhora imagina, o Dr. Alberto disse, e havia algo na voz dele, uma urgência. Marina, eu preciso que a senhora venha ao meu escritório amanhã de manhã, 9 horas. É extremamente importante. Eu não posso falar mais nada por telefone, mas por favor, confie em mim e apareça. O endereço é... Anotei o endereço mecanicamente, ainda em choque, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando desliguei, fiquei sentada no escuro da sala, meu celular na mão, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir. O Sr. Ricardo tinha me colocado no testamento. Por quê? E por que o advogado dele parecia tão urgente, tão preocupado? Alguma coisa estava acontecendo, algo que eu não entendia. Mas pela primeira vez desde que tinha saído daquela mansão humilhada e destroçada, senti uma faísca de algo que não era desespero, era curiosidade. E talvez, só talvez, uma pontinha de esperança. Se você já trabalhou para alguém que te tratou como se você não valesse nada, que te humilhou na frente de outras pessoas, que te fez sentir pequena só porque podia, você sabe a dor que eu estava sentindo naquele momento. E se você está passando por algo parecido agora, eu quero que você saiba que sua história não termina na humilhação. Deixe seu like neste vídeo se você acredita que todo trabalhador merece respeito, não importa qual seja seu emprego. Se inscreva no canal, porque você precisa ver o que aconteceu quando eu entrei naquele escritório no dia seguinte e descobri que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. E me conta nos comentários, você já foi desrespeitado no trabalho? Como você lidou com isso? Sua história pode ajudar alguém que está enfrentando a mesma coisa agora. Na manhã seguinte, acordei depois de uma noite sem dormir. A Júlia estava na cozinha tomando café e eu tentei agir normal, mas minha cabeça estava a mil. O Sr. Ricardo tinha morrido. Eu estava no testamento. Nada daquilo fazia sentido. Mãe, você vai trabalhar hoje? Júlia perguntou, mordendo uma torrada. Não, amor. Hoje a mãe tem que resolver umas coisas. Eu não ia contar para ela sobre a morte do Sr. Ricardo ainda. Não sabia como explicar. Vesti minha roupa mais apresentável, uma calça preta e uma blusa branca que eu usava em entrevistas de emprego, e peguei 2 ônibus até o endereço que o Dr. Alberto tinha me dado. O escritório dele ficava num prédio comercial elegante no centro da cidade, o tipo de lugar onde eu nunca tinha entrado antes. A recepcionista me olhou de cima a baixo quando eu disse meu nome, mas me mandou sentar e esperar. Não esperei muito. Em menos de 5 minutos, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, terno impecável, apareceu. Marina, sou o Dr. Alberto. Por favor, venha comigo. Segui ele por um corredor até uma sala de reuniões, com uma mesa enorme de madeira e cadeiras de couro. Ele fechou a porta atrás de nós e me pediu para sentar. Minha bolsa estava no colo, minhas mãos tremendo ligeiramente. Primeiro, quero que a senhora saiba que lamento profundamente pelo que aconteceu ontem. Ele começou, sentando na cadeira ao meu lado, não na cabeceira da mesa. Era um gesto pequeno, mas que me fez sentir menos intimidada. O Sr. Ricardo me ligou ontem de manhã, antes da festa. Ele estava preocupado. Disse que tinha tido uma discussão com a filha sobre a senhora. Engoli seco. Ele te contou que ela me demitiu? Dr. Alberto assentiu. Contou. E me disse que ia reverter essa decisão no dia seguinte. Ele estava muito aborrecido. Disse que a Isabela tinha ultrapassado todos os limites. Senti lágrimas começarem a se formar. Ele era um bom homem. Minha voz saiu fraca. Era. Dr. Alberto concordou. E é por isso que o que vou te contar agora é tão importante. Ele abriu uma pasta que estava na mesa e tirou alguns documentos. Há 3 semanas, o Sr. Ricardo me procurou para atualizar o testamento. Ele disse que tinha pensado muito sobre o futuro, sobre o legado que queria deixar e que queria fazer algumas mudanças significativas. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele mencionou a senhora várias vezes. Disse que nos últimos 3 anos, especialmente depois da morte da esposa, a senhora foi uma das poucas pessoas que o tratou com genuína gentileza, sem interesse, sem segundas intenções. Eu só fiz meu trabalho, murmurei. E mais do que isso, Dr. Alberto continuou. Ele me disse que a senhora cuidou da esposa dele, a dona Helena, nos últimos meses de vida, que a senhora ficava além do horário, sem pedir nada extra, só para fazer companhia para ela, que a senhora lia para ela, conversava, tratava ela com carinho. As lágrimas agora escorriam livremente. Era verdade. Dona Helena tinha sido diagnosticada com câncer, e nos últimos 6 meses antes de morrer, ela ficava muito sozinha. A Isabela vivia viajando, e o Sr. Ricardo trabalhava muito. Eu começava a ficar um pouco mais,
Não porque alguém pediu, mas porque me dava dó dela ficar sozinha. O Sr. Ricardo nunca esqueceu disso, Dr. Alberto disse baixinho. E ele queria garantir que a senhora fosse reconhecida por essa bondade. Ele empurrou um documento na minha direção. No testamento atualizado, o Sr. Ricardo deixou 20% de todos os bens para a senhora. Isso inclui parte das ações da empresa, parte da mansão e uma quantia significativa em investimento. Eu fiquei olhando para ele, sem conseguir processar as palavras. 20%. Bens. Mansão. Eu não entendo. Minha voz saiu trêmula. Quanto é 20%? Dr. Alberto me olhou nos olhos. Aproximadamente 18 milhões de reais. O mundo rodou. Minha visão ficou turva. 18 milhões. Milhões. Isso não pode estar certo, consegui dizer. Tem que ter um engano. Mas Dr. Alberto estava balançando a cabeça. Não tem engano. Eu mesmo redigi o testamento. Está tudo legal, tudo registrado. O Sr. Ricardo estava em pleno uso de suas faculdades mentais, tinha laudos médicos recentes. Esse testamento é inquestionável. Mas a Isabela, a família, meu cérebro estava tentando funcionar, mas estava tudo confuso. A Isabela fica com 60%, que ainda é uma fortuna considerável. Os outros 20% foram divididos entre instituições de caridade e outros funcionários da casa que estavam lá há muitos anos. Mas a senhora, Marina, foi a única pessoa de fora da família a receber uma porcentagem tão significativa. Eu não conseguia falar. Simplesmente não conseguia. Há mais, Dr. Alberto continuou. O Sr. Ricardo deixou uma carta para a senhora. Ele me pediu para entregá-la pessoalmente. Ele tirou um envelope da pasta com meu nome escrito na letra cuidadosa do Sr. Ricardo. Peguei com as mãos tremendo e abri. Marina, a carta começava, e eu podia ouvir a voz dele na minha cabeça. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. Espero que tenha sido rápido e sem dor, porque já sofri o suficiente com a perda da Helena. Quero que você saiba que nesses últimos anos, você foi uma luz na minha vida. Você tratou minha esposa com amor quando ela mais precisava, me tratou com respeito quando eu me sentia um fardo, e fez tudo isso sem esperar nada em troca. Tive que parar de ler, as lágrimas borrando as palavras. Respirei fundo e continuei. Minha filha Isabela é inteligente e capaz, mas eu falhei com ela. Criei uma pessoa que confunde dinheiro com valor, que trata pessoas como objetos. Tentei corrigir isso, mas talvez seja tarde demais. O que posso fazer agora é garantir que pessoas boas como você, Marina, sejam recompensadas por sua bondade. Use esse dinheiro para dar uma vida melhor para você e sua filha. Vocês merecem. E, por favor, não sinta pena de mim ou culpa por aceitar isso. É o mínimo que posso fazer. Com carinho e gratidão, Ricardo. Desabei a chorar ali mesmo, na frente do Dr. Alberto, sem me importar, sem conseguir controlar. Todos aqueles anos de luta, de humilhação, de me fazer pequena, e aquele homem gentil, tinha visto minha humanidade quando ninguém mais via. Eu sei que é muito para processar, Dr. Alberto disse, me oferecendo um lenço. Mas tem algo importante que você precisa saber. A Isabela ainda não sabe dessa mudança no testamento. Limpei as lágrimas e olhei para ele. O que você quer dizer? Ele suspirou. O testamento só vai ser lido oficialmente daqui a 3 dias, no escritório. Todos os herdeiros serão notificados e estarão presentes. Mas eu achei importante te informar antes, para você se preparar. Porque quando a Isabela descobrir que você, a mulher que ela demitiu ontem, herdou 20% da fortuna do pai dela, bem, não vai ser bonito. Uma mistura de emoções me tomou. Alívio, por saber que minha filha não ia passar necessidade. Tristeza, pela morte do Sr. Ricardo. E sim, uma satisfação sombria ao imaginar a cara da Isabela quando descobrisse. O que eu faço agora? Perguntei. Primeiro, você precisa de um advogado que te represente. Eu posso te recomendar alguém excelente. Segundo, você não fala disso com ninguém até a leitura oficial do testamento. É importante que tudo seja feito dentro da lei. E a casa? Eu ainda tenho minhas coisas lá. Foi só então que me lembrei. Na pressa de sair ontem, tinha deixado meu uniforme, alguns produtos de limpeza que eu mesma comprava. Eu posso providenciar que alguém pegue suas coisas, doutor. Alberto ofereceu. Não recomendo que você volte lá agora. Não até depois da leitura do testamento. Fazia sentido. Mas parte de mim queria voltar. Queria ver a cara da Isabela quando descobrisse. Queria que ela soubesse que tinha subestimado completamente a pessoa que tinha demitido tão cruelmente. Saí do escritório do Dr. Alberto 3 horas depois, com uma pasta cheia de documentos, um cartão de uma advogada chamada Doutora Fernanda e uma cabeça tão confusa que eu mal sabia meu próprio nome. No caminho de volta para casa,
Parei num parquinho e sentei num banco, tentando processar tudo. 18 milhões de reais. Minha filha nunca mais ia passar necessidade. Eu nunca mais ia ter que aguentar humilhação de ninguém. Mas o que isso significava para quem eu era? Eu sempre fui Marina, a faxineira, a mãe batalhadora, a pessoa que limpava a sujeira dos outros. Quem seria Marina, a herdeira? Marina, a milionária, parecia irreal, como um sonho do qual eu ia acordar a qualquer momento. Liguei para minha irmã. Carla, você pode vir aqui em casa hoje à noite? Preciso te contar uma coisa, mas não posso falar por telefone. Ela captou a urgência na minha voz. Tá tudo bem? Você conseguiu um emprego novo? Dei uma risada, quase histérica. Algo assim. Só vem, por favor. Quando cheguei em casa, a Júlia estava na escola ainda, graças a Deus. Eu precisava de tempo para pensar, para processar, para decidir o que fazer. Sentei no sofá e reli a carta do Sr. Ricardo 3 vezes. Cada palavra era como um bálsamo na ferida que a Isabela tinha aberto no dia anterior. Alguém tinha me visto, alguém tinha me valorizado, e esse alguém tinha sido poderoso o suficiente para mudar minha vida completamente. Naquela noite, quando contei para a Carla, ela não acreditou, literalmente. Marina, você bateu a cabeça? 18 milhões? Ela estava andando de um lado para o outro na minha sala. Eu não tô brincando, Carla. Olha os documentos. Mostrei tudo para ela e vi o momento exato em que ela percebeu que era real. Ela se sentou no chão, boca aberta. Meu Deus, Marina, você é rica. Eu não me sinto rica, admiti. Eu me sinto confusa e com um pouco de medo. Carla me olhou. Medo de quê? Pensei por um momento. Medo de que me tirem isso. Medo de que seja algum tipo de erro. Medo da reação da Isabela. E era verdade. Conhecendo ela, não ia aceitar isso quieta. Ela ia lutar, ia questionar, ia fazer minha vida um inferno. Mas você tem direito, Carla disse, firme. O homem te deixou isso. Foi escolha dele. Você merece. Será que eu merecia? Parte de mim achava que sim, que 3 anos de trabalho duro e bondade genuína valiam alguma coisa. Mas outra parte, aquela parte que tinha sido pisoteada e humilhada durante tanto tempo, ainda duvidava, ainda achava que eu não era boa o suficiente para sentar na mesma mesa que gente rica. Você merece, Carla repetiu, lendo meus pensamentos. E sabe o que mais? Aquela víbora da Isabela vai ter que engolir isso. Nos próximos 3 dias, vivi numa espécie de limbo. Não contei para ninguém além da Carla. Continuei fazendo as coisas normais, levar a Júlia na escola, fazer compras, ainda comprando o mais barato de tudo, limpar a casa. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Encontrei com a doutora Fernanda, a advogada que o doutor Alberto tinha recomendado, e ela revisou todos os documentos. Está tudo perfeito, ela me garantiu. O testamento é sólido, pode haver contestação, provavelmente haverá, mas você vai ganhar. Contestação? Meu estômago se apertou. A Isabela vai tentar anular o testamento. É padrão em casos assim, especialmente quando alguém de fora herda uma quantia significativa. Mas olha, os laudos médicos do Sr. Ricardo são recentes. Ele estava lúcido e há testemunhas da assinatura do testamento. Além disso, 20% não é a maior parte da herança. Ela ainda fica com a maioria. Um juiz não vai anular isso sem uma razão muito boa. No dia da leitura oficial do testamento, vesti minha melhor roupa de novo, aquela mesma calça preta e blusa branca, e fui para o escritório do Dr. Alberto com as pernas tremendo. A doutora Fernanda foi comigo, o que me deixou um pouco mais calma. Quando chegamos, a sala de reuniões estava cheia. A Isabela estava lá, de preto, obviamente, mas um preto designer, caro. Ela me viu entrar e seu rosto se contorceu em confusão e depois em raiva. O que ela está fazendo aqui? Isabela praticamente cuspiu as palavras. Dr. Alberto respondeu, calmo e profissional. Marina Santos é uma das beneficiárias do testamento do Sr. Ricardo. Ela tem direito de estar presente. Isabela deu uma risada seca, sem humor. Beneficiária? Ela é a faxineira. Ou era, até eu demitir ela. Isso é ridículo. Senhorita Isabela, peço que se acalme. Dr. Alberto disse, sua voz ainda controlada, mas com um tom de aviso. Vamos proceder com a leitura e tudo ficará claro. Sentei na cadeira mais longe possível dela, a doutora Fernanda ao meu lado. Havia outras pessoas ali. Alguns parentes distantes, alguns funcionários antigos, representantes de instituições de caridade. Todos pareciam tão confusos quanto eu estava. Dr. Alberto começou a ler. Primeiro, as formalidades legais. Depois, as pequenas doações para instituições. Então veio a parte que importava. Para minha filha, Isabela Tavares, deixo 60% de todos os meus bens, incluindo, a lista era longa, ações,
propriedades, investimentos. A Isabela ouvia com uma expressão de satisfação, como se aquilo fosse o mínimo que ela merecia, até Dr. Alberto continuar. Para Marina Santos, funcionária leal e amiga querida, que cuidou de minha falecida esposa com amor e carinho e que demonstrou bondade genuína em tempos difíceis, deixo 20% de todos os meus bens, incluindo... A sala ficou em silêncio absoluto. A Isabela ficou tão pálida que pensei que ela fosse desmaiar. O quê? Foi tudo que ela conseguiu dizer. 20%? Para a faxineira? Senhorita Isabela, por favor, doutor. Alberto tentou acalmá-la, mas ela estava de pé agora, as mãos na mesa, tremendo de raiva. Isso é absurdo. Meu pai estava senil. Ela obviamente manipulou ele. Eu não vou aceitar isso. Ela apontou para mim, o dedo tremendo. Você fez alguma coisa. Você se aproveitou de um homem velho e doente. Pela primeira vez em 3 dias, desde que tinha recebido a notícia, eu falei. Minha voz saiu calma, muito mais calma do que eu me sentia. Seu pai não estava senil. Seu pai estava sozinho, triste, e eu fui gentil com ele. Foi só isso. Isabela riu, mas era uma risada assustadora, quase histérica. Gentil, gentil. Você quer dizer que você se rastejou, se humilhou, fingiu se importar, tudo por dinheiro? Não, eu disse, ficando de pé também, enfrentando ela pela primeira vez. Eu me importava, de verdade. Seu pai era um bom homem, e você nunca viu isso porque você estava ocupada demais viajando, gastando o dinheiro dele, tratando todo mundo como lixo. Ela deu um passo na minha direção, mas a doutora Fernanda se colocou entre nós. Você não tem o direito de falar assim comigo, Isabela gritou. Tenho sim, respondi, e senti algo mudar dentro de mim, porque eu não trabalho mais para você. E agora, querendo ou não, nós duas herdamos do mesmo homem. Nós somos, de certa forma, iguais. Vi o momento exato em que aquilo atingiu ela. A ideia de que eu, a faxineira que ela demitiu na véspera de Natal, era agora, tecnicamente, parceira dela em alguns bens. Era insuportável para ela. E, honestamente, aquilo me deu mais satisfação do que deveria. Dr. Alberto retomou o controle da sala. Senhorita Isabela, como eu disse, você pode contestar o testamento se acredita haver irregularidades, mas preciso informá-la de que há laudos médicos recentes atestando a plena capacidade mental do Sr. Ricardo. Há gravações da assinatura do testamento. Há testemunhas. Há uma carta explicando suas motivações. Qualquer contestação será difícil de sustentar. Isabela olhou para todos na sala, procurando apoio, mas ninguém falou nada. Os outros beneficiários estavam tão chocados quanto ela, mas também estavam recebendo suas partes, então não tinham motivo para reclamar. Eu vou processar, ela disse, a voz trêmula. Vou processar você. Vou processar todos. Vocês não viram o último de mim. E saiu da sala, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. O silêncio que ficou era pesado. Dr. Alberto pigarreou. Bem, vamos continuar. Ele terminou de ler o resto do testamento, mas eu mal estava ouvindo. Minha cabeça estava girando. Tinha realmente acontecido. Eu tinha herdado 18 milhões de reais. E tinha enfrentado a Isabela. Tinha dito na cara dela que ela estava errada, que ela tinha sido cruel. E sobrevivi. Quando saí do escritório, com a doutora Fernanda ao meu lado, senti como se estivesse flutuando. Você se saiu muito bem, ela disse sorrindo. Muitas pessoas teriam desmoronado naquela situação, mas você se manteve firme. Dei de ombros. 3 anos aguentando aquela mulher me prepararam bem. Ela riu. Bom, agora vem a parte mais difícil. Gerir todo esse dinheiro. Lidar com as consequências. Possivelmente um processo. Ela realmente vai me processar? Perguntei. Provavelmente. Mas como eu disse, ela não tem muito onde se apoiar. No máximo vai atrasar o processo de transferência dos bens, mas não vai conseguir anular o testamento. Aquilo me deixou mais tranquila. Não completamente tranquila, mas mais. O que eu faço agora? Doutora Fernanda me olhou. Agora? Agora você vai para casa, abraça sua filha e começa a planejar o futuro. Um futuro que é todo seu. E foi isso que eu fiz. Quando cheguei em casa, a Júlia estava assistindo TV. Mãe, como foi resolver as coisas? Sentei ao lado dela e a puxei para um abraço apertado. Foi interessante. Não ia contar tudo ainda. Ela era muito nova para entender a complexidade de tudo aquilo. Mas olhei para ela, para o futuro dela que agora podia ser completamente diferente, e senti uma onda de gratidão tão forte que quase me derrubou. Nas semanas seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. A Isabela realmente entrou com um processo contestando o testamento, alegando coerção e influência indevida.
Mas a doutora Fernanda estava certa. Não havia provas de nada disso. O senhor Ricardo tinha deixado tudo muito bem documentado. Comecei a receber os primeiros pagamentos da herança. Pequenas quantias enquanto o processo todo se desenrolava. Mas até aquelas pequenas quantias eram mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. A primeira coisa que fiz foi comprar a boneca que a Júlia queria. Vi os olhos dela se iluminarem quando abriu o presente atrasado de Natal. E tudo, absolutamente tudo, valeu a pena. A segunda coisa foi pagar todas as minhas dívidas. Aluguel atrasado, contas de luz, cartão de crédito, tudo. A sensação de ver todos aqueles números vermelhos virarem zero era indescritível. A terceira coisa foi procurar um apartamento melhor. Não uma mansão, nada extravagante, mas um lugar com mais de um quarto, num bairro seguro, onde a Júlia pudesse brincar sem eu me preocupar. Mas nem tudo era perfeito. A notícia da herança se espalhou. Vizinhos que nunca tinham falado comigo de repente vinham me visitar. Parentes distantes que eu nem sabia que existiam começaram a ligar. Todo mundo tinha uma história triste, uma necessidade urgente de dinheiro. E embora eu quisesse ajudar, a doutora Fernanda me aconselhou a ter cuidado. Você precisa proteger seu futuro e o da sua filha primeiro, ela disse. Seja generosa, mas seja esperta. E então, 3 meses depois da leitura do testamento, quando o processo da Isabela foi negado em primeira instância e ela apelou, mas sem muitas chances de sucesso, eu recebi uma ligação inesperada. Era o Dr. Alberto. Marina, tem algo que preciso te mostrar. Pode vir ao escritório hoje? Fui, curiosa e um pouco apreensiva. Ele me recebeu com uma expressão séria e me levou para a mesma sala de reuniões onde tudo tinha começado. Recebi uma ligação da Isabela. Ele começou. Meu coração afundou. Ela quer fazer um acordo. Está oferecendo não contestar mais o testamento se você renunciar a metade da sua parte. Fiquei olhando para ele, processando. Metade? 9 milhões? Ele assentiu. Ela disse que com esse dinheiro ela pode expandir os negócios, que você ainda ficaria com uma fortuna. Era verdade. 9 milhões ainda era mais dinheiro do que eu jamais sonhei ter. Mas havia algo na proposta que me incomodava profundamente. Ela te disse por que está oferecendo isso? Perguntei. Doutor, Alberto suspirou. Entre nós, ela está com problemas financeiros. Descobri que ela tem dívidas pessoais significativas, investimentos ruins, um estilo de vida que custa mais do que ela ganha. Os 60% que ela herdou são muito, mas estão todos investidos em ações e propriedades. Ela precisa de dinheiro líquido. E rápido. Então era isso. Ela não estava fazendo isso por generosidade ou por querer fazer as pazes. Ela estava desesperada. E queria que eu abrisse mão do que era meu por direito para salvar ela. Qual é sua recomendação? Perguntei ao Dr. Alberto. Ele me olhou nos olhos. Legalmente, você não precisa aceitar. Você vai ganhar o processo. Moralmente, não posso te dizer, mas posso te dizer isso. O senhor Ricardo te deixou aquele dinheiro por um motivo. Ele queria que você tivesse, não a Isabela. Sentei ali em silêncio por um longo momento, pensando em todas as vezes que a Isabela me humilhou, pensando no dia em que ela me demitiu na véspera de Natal, sem se importar que eu tinha uma filha para sustentar, pensando em como ela nunca, nem uma vez, me tratou como ser humano, e pensando também no senhor Ricardo, naquele homem gentil que viu minha bondade e quis me recompensar. Não, eu disse finalmente, eu não vou aceitar o acordo. Dr. Alberto assentiu, como se esperasse essa resposta. Tem certeza? Eu tinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza absoluta de algo. Sim, o Sr. Ricardo quis que eu tivesse 20%. Não 10%. Não metade disso. 20%. E eu vou honrar a vontade dele. Dr. Alberto sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Ele ficaria orgulhoso de você. Quando comuniquei a decisão para a Isabela através dos advogados, a resposta foi explosiva. Ela tentou me ligar dezenas de vezes, mandou mensagens, até apareceu no meu antigo endereço, mas eu já tinha me mudado. Através dos advogados, ela oscilou entre ameaças e súplicas, entre tentar me intimidar e tentar apelar para minha compaixão. Mas eu não cedi. E lentamente, seu caso foi desmoronando. 6 meses após a morte do Sr. Ricardo, o testamento foi finalmente validado em definitivo. Eu recebi a quantia total, os 18 milhões, e com eles veio também parte da mansão, especificamente a ala dos fundos e o jardim, que poderiam ser separados da propriedade principal se eu quisesse vender. A Isabela ficou com a casa principal, mas agora era obrigada por lei a me dar acesso à minha parte sempre que eu quisesse. Decidi não vender,
não porque eu quisesse a propriedade, mas porque sabia que aquilo a incomodava profundamente. Saber que eu, a ex-faxineira, era dona de parte da mansão dela era uma ferida que nunca ia cicatrizar para ela. Era mesquinho? Talvez. Mas depois de tudo que ela me fez passar, eu merecia um pouco de satisfação mesquinha. Com o dinheiro, matriculei a Júlia numa escola particular excelente. Investi a maior parte em fundos seguros, como a doutora Fernanda recomendou. Comprei um apartamento confortável num bairro de classe média. Nada extravagante, nada que chamasse muita atenção. Não queria me tornar o tipo de pessoa que a Isabela era. Queria manter meus pés no chão, lembrar de onde vim. Também fiz questão de ajudar as pessoas que realmente me ajudaram quando eu precisava. A dona Marta, a cozinheira que sempre foi gentil comigo, recebeu dinheiro para abrir seu próprio restaurante, um sonho que ela tinha há anos. Minha irmã Carla recebeu o suficiente para pagar as dívidas e fazer uma faculdade. Doei para instituições de caridade que ajudavam famílias de baixa renda, porque eu sabia como era precisar desse tipo de ajuda. E então, um ano após tudo começar, numa tarde de dezembro, quase exatamente um ano depois daquele fatídico dia de véspera de Natal, eu estava no supermercado fazendo compras quando vi ela, a Isabela. Ela estava no corredor, olhando para os preços, e pela primeira vez ela parecia comum. Não tinha maquiagem impecável, não estava vestida com roupas de grife. Parecia cansada, parecia humana. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento pensei que ela fosse me xingar, fazer uma cena. Mas ela não fez. Apenas desviou o olhar e seguiu empurrando o carrinho. Naquele momento senti algo estranho. Não era pena, exatamente. Não era satisfação de vê-la assim. Era mais compreensão. Ela tinha sido criada achando que dinheiro e status eram tudo, e agora estava aprendendo, da forma mais dura, que não eram. Não tentei falar com ela. Não havia nada a dizer. Terminei minhas compras e fui embora. No caminho para casa, com a Júlia cantando no banco de trás, pensei em tudo o que tinha acontecido. Um ano atrás, eu era uma faxineira desesperada, sendo humilhada e demitida na véspera de Natal. Hoje, eu era financeiramente segura, minha filha tinha um futuro garantido, e eu tinha aprendido uma das lições mais importantes da vida, que bondade importa, que tratar pessoas com respeito e dignidade importa, que você nunca sabe quando um pequeno ato de gentileza pode mudar tudo, e que justiça, às vezes, vem de formas que a gente nunca espera. Naquela noite, depois de colocar a Júlia para dormir, sentei no sofá do nosso novo apartamento e reli a carta do Sr. Ricardo pela 100ª vez. Use esse dinheiro para dar uma vida melhor para você e sua filha, ele tinha escrito. E era isso que eu estava fazendo. Não estava sendo extravagante, não estava desperdiçando, não estava se transformando na pessoa que um dia me humilhou. Estava honrando o legado de um homem bom, da única forma que sabia. No dia seguinte, fiz algo que vinha pensando há meses. Criei uma fundação em nome do Sr. Ricardo e da Dona Helena, dedicada a ajudar funcionários domésticos que enfrentavam situações de abuso ou desemprego súbito. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido, era que havia milhares de Marinas por aí, trabalhando duro, sendo desrespeitadas, lutando para sobreviver. E se eu podia usar minha nova situação para ajudá-las, então talvez toda aquela humilhação tivesse valido a pena. Eu sei que minha história é incomum. Eu sei que a maioria das pessoas que são tratadas como eu fui não tem um final feliz assim. Não recebe uma herança milagrosa que muda tudo. E é por isso que eu conto essa história. Não para que as pessoas esperem por um milagre, mas para lembrá-las de que sua dignidade, seu valor como ser humano, nunca depende do que outras pessoas pensam de você. Nunca depende do seu emprego ou da sua conta bancária. Eu era valiosa quando era faxineira. Eu era valiosa quando estava sendo humilhada. Eu era valiosa quando fui demitida. O dinheiro não mudou meu valor. Ele apenas me deu ferramentas para viver uma vida mais confortável. Mas quem eu era por dentro, minha bondade, minha dignidade, minha humanidade, isso sempre esteve lá. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar isso de mim. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Não sinto nem satisfação mesquinha por ver onde a Isabela terminou. Sinto gratidão. Gratidão por ter conhecido o Sr. Ricardo e a Dona Helena. Gratidão por ter aprendido que bondade genuína nunca é desperdiçada,
mesmo quando parece que ninguém está vendo. Gratidão por ter sobrevivido àquele período difícil e saído do outro lado mais forte. E se você está lendo isso, se você está numa situação parecida com a que eu estava, sendo desrespeitado no trabalho, sendo tratado como menos que humano, lutando para manter sua dignidade, enquanto tudo parece estar contra você, eu quero que você saiba isso. Você vale mais do que eles fazem você acreditar. Seu trabalho não define seu valor. A opinião deles sobre você não é a verdade sobre quem você é. Continue sendo gentil, mas aprenda a se defender. Continue sendo bondoso, mas não deixe ninguém te pisar. Continue trabalhando duro, mas saiba que você merece respeito, independentemente do seu cargo ou salário. E acredite, mesmo quando parece impossível, que dias melhores vão chegar. Talvez não da forma que chegaram para mim. Talvez não com uma herança inesperada, mas vão chegar, porque pessoas boas, que tratam outros com dignidade e respeito, eventualmente colhem o que plantam. E para aqueles que tratam outros como inferiores, que usam seu poder para humilhar e diminuir, lembrem-se que a roda sempre gira, que o dinheiro e o status são temporários, mas a forma como você trata as pessoas é o legado que fica. E que, às vezes, a pessoa que você mais subestima pode acabar sendo a que muda todo o jogo. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham ou qual posição ocupam. Se você chegou até aqui e essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ver que justiça existe, mesmo quando parece impossível. Se inscreva no canal porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que mantiveram sua dignidade mesmo nas situações mais difíceis e que provaram que bondade nunca é desperdiçada. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação onde foi desrespeitado no trabalho? Já teve que escolher entre manter a dignidade e manter o emprego? Como você lidou com isso? Sua história pode inspirar e ajudar milhares de pessoas que estão passando pela mesma coisa agora. Você não está sozinho. Sua luta importa e seu valor nunca, nunca depende do que outras pessoas pensam sobre você. Obrigada por assistir até o final. Obrigada por acreditar que pessoas boas merecem coisas boas. E lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa, mais valiosa do que te fazem acreditar e capaz de superar muito mais do que imagina. Até o próximo vídeo e que você nunca esqueça o seu valor.